falando de economia. Fala de economia. Não basta pensar na economia. Economista. A economia encolheu. Assuntos da economia. Economia. Cara, economia. Na economia. Olá, eu sou Caio Megali, economista da XP, e esta é mais uma edição do nosso EconoCast, edição super especial, porque é a primeira do ano de 2026, então eu já queria dar bom ano a todos vocês, que tenham passado umas festas e período de recesso bons, e agora vamos que vamos para 2026, que é um ano que promete, um ano de muitas movimentações políticas e econômicas internacionais, é um ano de eleição aqui no Brasil, é um ano de Copa do Mundo também, né? Que ninguém é de ferro e vai acompanhar de perto, mas ninguém esperava que logo no início do ano a gente já tivesse uma pancada geopolítica que fosse uma pancada geopolítica como foi a atuação, a invasão, a penetração, como queiram, dos Estados Unidos na Venezuela para fazer a captura do presidente Nicolás Maduro. Disso teve muita movimentação nas redes sociais, na imprensa, analistas dando as suas visões, que podem ser visões mais geopolíticas, planos de Trump para frente, visões e impactos aqui na nossa região, na América Latina, especialmente no setor de petróleo, que é o setor mais envolvido, mas se isso pode ter impacto nas eleições, não aqui só no Brasil, mas também na Colômbia, ou seja, é um tema bastante importante. Normalmente, o primeiro EconoCast do ano eu faria com previsões e perspectivas para frente. Nós vamos até falar sobre isso daqui a pouco, mas não tem jeito, né? O Trump entrou, furou a fila e nós temos que falar desse tema primeiro. E para isso, dois convidados aqui super especiais. A Sol Ascuni, que é a nossa analista política da equipe da XP, e o Regis Cardoso, que é o nosso especialista analista do setor de petróleo, oil and gas, se acompanha entre outras empresas. Já começando, Sol, conta um pouquinho aqui, todo mundo já sabe meio da história, né? Mas assim, em rápidos pontos, quais são as implicações principais, quais são os próximos passos, o que a gente tem que ficar de olho. Aconteceu faz menos de uma semana, então a gente ainda está se acostumando com a ideia do Maduro não estar mais ali na Venezuela, a gente não sabe exatamente quem é o próximo governo, como vai ser a relação com os Estados Unidos. O Trump já falou que vai pegar um punhado de barris de petróleo ali para suas reservas. Sol, de novo, obrigado por estar aqui, conta um pouco do que você está vendo. Bom, primeiro, boa tarde, Caio, boa tarde ou bom dia, dependendo de que horas você estiver nos ouvindo. Prazer estar aqui no EconoCast. Mas é isso, o ano começou com pancada mesmo, foi uma movimentação que a gente via, né, há alguns meses, já no último ano, uma escalada de tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, e sem uma resolução no diálogo, parecia que realmente poderia haver algum tipo de ação um pouco mais forte, mas claro que a extração do presidente Nicolás Maduro, e agora que agora enfrenta um caso judicial em Nova York, acabou surpreendendo o mundo, mas particularmente a nossa região, né, pela proximidade. Não vou gastar muito tempo sobre os acontecimentos do fim de semana, mas acho que, como todos sabem, no sábado acordamos com a notícia que os Estados Unidos tinha enviado um time especial que acabou fazendo essa extração do Maduro, que hoje enfrenta um processo judicial em Nova York por tráfico de drogas, ele e sua esposa, a primeira-dama Célia Flores. E a Venezuela agora se reorganiza com a falta, né, da cabeça do governo, né, que é o Nicolás Maduro. Então, hoje, o que a gente tem é um governo que está sendo liderado por uma presidente interina, que foi empossada ontem, que é a vice-presidente até o então, Delcy Rodrigues. Ou seja, a gente não está vendo uma mudança de regime na Venezuela, como muitas vezes acontecia em episódios anteriores em que Estados Unidos fazia algum tipo de intervenção nesse tipo em outros países. O que a gente está vendo é realmente uma retirada do presidente, mas o regime que ele estabeleceu permanece em lugar, pelo menos por hora, e a dúvida, é claro, é de quais são os próximos passos, né? Se esse governo seria um governo de transição, se essa transição seria de curto, médio, longo prazo. E
ainda existe bastante incerteza sobre isso, mas os primeiros sinais que a gente está vendo é de uma preservação da estabilidade, né? Com a própria vice-presidente sendo empossada e as Forças Armadas a respaldando, ou seja, apontando a uma preservação do que é o atual status quo do, do poder venezuelano, que eu acho que era a principal dúvida, né, que havia no dia depois, se seria Corina Machado, se seria Edmundo Gonzalez ou outra figura que acabaria chegando ao poder, mas por hora não parece ser o caso, não só pelos sinais que a gente tem visto dentro da Venezuela, mas também pelos próprios sinais que o presidente Trump tem emitido ao apontar a Delcy Rodrigues como a interlocutora com quem estariam negociando, acaba, de certa forma, legitimando o seu poder. E com uma frota americana na costa venezuelana, a gente acaba reduzindo, parece, né, as chances de qualquer rebelião local, a menos que haja algum tipo de acordo, seja formal ou informal, com o governo americano. Mas, claro, isso é especulação aqui do nosso lado. Ainda falta muito para a gente acabar entendendo como vai continuar esse processo de mudanças no país. Lembrando que, né, segundo a Constituição venezuelana, quando um presidente, por algum motivo, tem que ser afastado, o presidente interino acaba tomando posse e ele deveria chamar a eleição em 30 dias. Mas existem algumas ressalvas aqui, por exemplo, se o afastamento do presidente por algum motivo é considerado temporário, esse período pode acabar se ampliando. Então, ainda falta para a gente entender como que a extração do presidente Maduro será interpretada na legislação venezuelana e como isso acaba afetando o desenrolar, né, da transferência de poder ou não, no caso da Delcy Rodrigues. Acho que vale mencionar aqui um pouquinho sobre o perfil dela, que é algo que a gente tem recebido muitas perguntas, né, sobre o perfil da atual presidente interina. E acho que vale primeiro destacar que ela tem um bom relacionamento com os diferentes poderes da Venezuela, principal entre eles as Forças Armadas, que hoje têm função crítica na distribuição do poder do país, e também com a Assembleia Nacional, que ainda tem um papel reduzido do que antigamente teve, mas tem um papel relevante. O irmão dela é o presidente da Assembleia Nacional e também teve um papel-chave que foi na negociação que foi conduzida ao último ano com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Foi o irmão dela que acabou encabeçando essa comitiva. Então já estabeleceram uma linha de diálogo oficial mesmo com os Estados Unidos, que hoje parece um jogador-chave na política venezuelana. Sem dúvida. Tem toda a cara ali que vai ditar, né, as regras do jogo, pelo menos tentar ditar as regras do jogo, os Estados Unidos, junto com a Venezuela. Rapidamente, antes da gente passar aqui para o Regis e falar um pouco de petróleo, toda a história da Venezuela dentro da OPEP, e por que isso se tornou tão importante, o resto dos países da América Latina. Só quais são os cenários? Qual é um cenário que pode nos afetar mais fortemente, um cenário que não nos afete muito, quer dizer, a Venezuela fica lá tentando resolver seus problemas e a gente toca a nossa vida. O que a gente tem que prestar atenção para saber se o resto da América do Sul, principalmente, está sendo atraído junto com a crise venezuelana ou está sendo tratado de forma separada e a gente pode focar aqui nos nossos problemas mundanos, que não são poucos? Bom, acho que eu vou responder sua pergunta por partes. A primeira é a gente entender um pouco qual o desenrolar da crise na Venezuela, porque se a gente estiver falando de uma crise que acaba desenvolvendo em conflito interno, eventualmente algum tipo de movimento guerra civil, algo que, assim, hoje ainda existe alguma incerteza se poderia chegar a ser o caso, isso poderia acabar se transformando em uma crise migratória para a região. Então, são vários tipos de considerações que a gente precisa fazer, mas primeiramente a gente precisa entender e esperar realmente para ver como continua se desenrolando a política nacional. E depois, claro, tem a interpretação que os governos estão fazendo e precisam adaptar agora, que a gente está vendo realmente uma mudança de
política externa dos Estados Unidos, né? Acho que é uma tendência que a gente já vinha vendo nesse último ano. Em dezembro, o governo americano publicou um documento eh, com as novas normativas da política externa e deixaram claro que, a partir desse ano, estariam interpretando, eh, a, o- estariam colocando a América Latina dentro da sua esfera de influência, ou seja, tendo uma participação mais robusta, mais presente na região. Então, isso também acaba mudando um pouco as regras do jogo, acaba mudando como será o relacionamento de todos os países da região com o país. E então a gente certamente vai ficar de olho nisso. O governo americano colocou a pauta de segurança e combate contra o narcotráfico como prioridade e já tem listado algumas fortes preocupações que tem na região, desde México, Colômbia. E então eu acho que a partir daí a gente pode ver bastante diálogo e eventualmente algum tipo de tensão adicional. No caso da Colômbia, por exemplo, a gente já chegou a conversar sobre isso, em diferentes relatórios aqui que a gente publicou, mas é um dos países que parece hoje mais vulnerável a alguma ação do governo americano após a Venezuela, ainda que o caráter dessa provavelmente seria bastante diferente. Diferença do Maduro, os Estados Unidos reconhece o presidente Petro como um líder legítimo, eleito democraticamente, ainda que o país tenha eleição esse ano, então também vale fazer essa ressalva. Mas hoje parece o país que tem maior nível de tensão com os Estados Unidos, até por conta de um embate constante do presidente Petro com o presidente Donald Trump. Acho que para o Brasil e alguns outros países da região, talvez os efeitos sejam um pouco menos intensos que para a Colômbia e eventualmente o México, mas também, claro, a gente já fica em alerta por conta dos governos locais terem que reaprender a fazer esse relacionamento com os Estados Unidos diante dessas novas normativas. Perfeito, legal. Obrigado, Sol. Acho que deu para pelo menos entender o pano de fundo, né? De fato, assim, enquanto a gente não tiver uma clareza de para onde vai a Venezuela, internamente a gente não vai saber se os efeitos aqui para o resto da região e para os preços de ativos, tanto que os preços de ativos se mexeram muito pouco, né? Desde a crise, um pouco porque tem mais incerteza do que tendências definidas, né? Desde da, da extração do presidente, como você colocou. Então, deixa eu trazer agora o Regis aqui para a história. Tangenciar um pouco mais aqui os impactos econômicos, né? Claro, assim, Venezuela, as pessoas já pensam petróleo, né, que é o principal produto de exportação e também é o que encaixa a Venezuela, ou torna a Venezuela alguém relevante no tabuleiro geopolítico global. Antes da gente começar aqui, o Regis estava fazendo aqui um apanhado, um histórico da participação da Venezuela, da OPEP, etc. Traz aqui para o público também, Regis, que estava bem interessante ali para a gente saber de que ponto partimos a nossa análise. Legal, obrigado, Caio, pelo convite, obrigado também à atenção das pessoas que nos acompanham aqui. Acho que esse é vamos dizer, um público aqui, estamos num podcast de economia, certamente vai ter interesse no aspecto histórico da Venezuela. A Venezuela é um player importante na indústria do petróleo hoje ainda, porque ela detém a maior reserva provada do mundo, 300 bilhões de barris, isso é mais ou menos 17% da reserva global, mas ela tem um papel relativamente pequeno dentro da matriz da oferta de petróleo global. Ela produz em torno de 1 milhão de barris dia de petróleo no mercado de 105, então um pouco menos de 1%. Acho que depois podemos falar dos impactos pensando para frente aqui, e aí, vamos dizer, é mais o impacto do potencial futuro do que necessariamente desse 1%, né? Mas a Venezuela, o petróleo está intimamente ligado com a Venezuela de duas formas. Porque a economia venezuelana depende muito do petróleo, e a segunda, e aí mais direto na tua pergunta, é porque ela tem um papel super importante ao longo da história da indústria do petróleo. A indústria do petróleo nasceu nos Estados Unidos, no início dos anos 1900, século XX, e na expansão da indústria, o território venezuelano foi um das primeiras fronteiras petrolíferas a se desenvolver.
Então, ali no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Venezuela era uma das grandes potências, dos maiores países produtores de petróleo do mundo. E a Venezuela foi também parte, vamos dizer, da formação da matriz de oferta de petróleo durante a Segunda Guerra, que era, vamos dizer, muito dependente dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, à época, era o maior produtor de longe de petróleo do mundo, e acho que isso moldou muito, né, da ordem global como a gente conhece hoje, a famosa Pax Americana, vem em grande parte desse poderio energético também, dentre outras características, evidentemente, que os Estados Unidos tinha ali no período da Segunda Guerra. Mas estou traçando esse panorama histórico para mostrar que existe uma relação íntima entre os dois países, e particularmente no setor de óleo e gás, já há muito tempo, né? E a Venezuela, ela teve um papel importante também no processo de formação da OPEC. Então, ela foi um dos membros fundadores da OPEC na década de 60. OPEC que depois causou a crise do petróleo nos anos 70, com vamos dizer, implicações diversas por causa da escalada do preço do petróleo no mundo, inclusive aqui no Brasil, quando a gente pensa no efeito inflacionário que a subida do petróleo lá nos anos 70 teve, né? E não só isso, a Venezuela foi o primeiro país a nacionalizar os ativos de petróleo que até então eram explorados, né, desenvolvidos, sobretudo por companhias internacionais, particularmente as americanas. Isso nos anos 70. E ainda teve uma segunda onda aí talvez mais explicitamente, quase que de expropriação, porque nos anos 90, entre 92 e, se não me falha a memória, 96, teve um período que chamava Apertura Petroleira na Venezuela, em que a Venezuela se abria novamente para investimentos estrangeiros para desenvolver uma nova fronteira de petróleo, o Cinturão de Orinoco, e que usava então o expertise particularmente das petroleiras americanas, mas também algumas europeias, para desenvolver um petróleo que era muito pesado. É um petróleo que parece uma graxa, assim. Então ele é de difícil manuseio, de difícil extração, custa caro, mas é a grande parte, né, o maior volume da reserva venezuelana. Então, naquele contexto, houve uma entrada de capital estrangeiro, só que esse processo foi revertido no final dos anos 90, com a entrada do Chávez no poder, e uma nova onda de expropriação e a nacionalização dos ativos, que originou uma série de disputas arbitrais em que as empresas americanas têm processos, né, pedem ressarcimento à Venezuela, e que, por outro lado, o único player que permaneceu na indústria foi a própria Chevron, dos americanos, né? Foi a própria Chevron que aceitou aqueles termos ali como uma forma de continuar no jogo, né? Motivo pelo qual a Chevron hoje tem uma presença na Venezuela. A maior parte do tempo a Chevron estava restrita a uma atividade de manutenção, e aí mais recentemente eles tiveram um waiver, uma licença que permitia o desenvolvimento de uma produção adicional. Isso levou inclusive a produção venezuelana a ter uma recuperação recente. A Venezuela chegou a bater 700 mil barris dia de produção, e aí nos últimos 2 anos, de 23 para cá, teve essa recuperação dos 700 mil para 1 milhão de barris, mas ainda longe do 3,5, que é vamos dizer, o pico de produção recente, ou 3,7, que era a produção que ela tinha lá nos anos 60, 70. Então, enfim, um panorama histórico aqui, mas para mostrar que a Venezuela teve um papel chave na formação da OPEC, enfim, na influência da indústria de petróleo. Claro, não é de hoje, né? Não é do nada assim, descobriu-se a Venezuela e o Trump faz a ação, né? Na verdade, um processo que já vem sendo conversado e negociado e expropriado, de certa forma, durante muitas décadas. E agora, assim, Régio, olhando para frente, o Trump sinaliza que vai ficar com já alguns barris de petróleo que estão ali nos navios que estavam circulando. Você enxerga... O Trump, em algum momento, falou das empresas americanas entrarem no país e fazer investimento. Isso é viável? Isso é possível? Quais são os próximos desdobramentos? Isso, acho que vale, Caio, dividir a análise aqui em 2 períodos. Tem um curtíssimo prazo e um médio e longo prazo. No curtíssimo prazo,
a gente tem um risco de ruptura de parte da oferta global, né? Existe hoje um bloqueio de exportação de petróleo na Venezuela, existe também uma escalada de tensões geopolíticas. Essas duas coisas aqui apontam mais ou menos na mesma direção de, eventualmente, preços de petróleo mais altos, né? Em que pese que o mercado ainda se mostra meio indeciso sobre que direção vai o preço do petróleo. Ele, no primeiro momento, caía, depois, na segunda-feira, subia, na terça-feira, caiu. Então, ainda está volátil. A gente não mudou de patamar, mas introduziu uma volatilidade, uma incerteza É aí. isso, aquilo que eu falei, né? Os preços ainda não, os preços de ativos não reagiram muito aos eventos, quer dizer, reagiram no curtíssimo prazo, em aumentar a volatilidade, mas não há uma tendência clara, até porque não há um cenário claro, né? E Caio, desculpa, Regis, mas acho que um ponto que a gente até vinha discutindo nos últimos dias, eu e o Regis, a gente tem participado de várias conversas, né? É a questão da falta de transparência de dados e até inclusive a falta de dados. A gente falou bastante em questão de reestruturação de dívida, mas até mesmo para entender o nível de capex que se precisa hoje nos ativos da Venezuela, vai precisar de muita investigação e reformulação, criação até mesmo de alguns indicadores que hoje o país não tem, né? Acho que, assim, o Não vai perfil... ser fácil abrir a caixa preta ali da Venezuela, né? De como a economia funciona, dos números, porque são 20 anos quase ali de ditadura. Exatamente. Acho que, assim, o perfil da atual presidente interina, ela inclusive o Regis estava discutindo essa retomada da produção da Chevron, e acho que a presidente interina, ela tem esse conhecida, né, como a reformista dentro do governo, no sentido econômico, principalmente, e teve uma função bastante relevante na volta na produção parcial, pelo menos, que a Venezuela teve no último ano, e muito esse diálogo com o setor privado, inclusive também é muitas vezes valorizada pelo papel que teve na ajudar a melhorar um pouco o ciclo de hiperinflação que o país vinha tendo. Então, acho que ela mesma, assim, pelo perfil, eventualmente pode ser uma figura relevante nesse sentido, né, de fazer uma abertura parcial ou mínima, pelo menos, que o país precisa para a retomada dos investimentos. Mas claro que isso vai depender muito da estabilidade política, sobre a qual ainda há muita incerteza. É isso. E aí falávamos aqui do impacto de curtíssimo prazo, mas talvez o mais relevante, e na tua pergunta sobre os investimentos para reavivar essa indústria do petróleo, olha, não resta dúvida que existe potencial, 300 bilhões de barris. Agora, esses barris são de petróleo pesadíssimo, né? Como eu dizia, parece uma graxa. Quer dizer, para desenvolver esse petróleo, eu preciso de uma infraestrutura dedicada, eu preciso de um conjunto de equipamentos, assim, hardware mesmo, e preciso de um diluente. Deixa eu fazer uma pausa aqui para a gente entender. Eu também tenho muita curiosidade sobre isso. Você falou da graxa, explica um pouquinho melhor que tem o petróleo pesado, petróleo leve, um vira o outro, dá um... Imagina que o petróleo, ele é quase que um saco, assim, do Papai Noel, né? E ali dentro tem um conjunto de moléculas. Tem as moléculas mais compridas, mais longas, né? Com mais carbonos na cadeia, essas são moléculas pesadas. E tem as moléculas com menos carbonos, 3 carbonos, um propano, 4 butano, ou se tiver um único metano, é um gás. Então, o petróleo, ele é um apanhado, né, dessas moléculas mais pesadas e das mais leves. E aí eu posso ter combinações diferentes dela. Posso ter um petróleo que tem mais das moléculas mais pesadas, e aí o agregado do petróleo é mais pesado, e eu posso ter um que tem mais dos mais leves. Via de regra, os destilados leves, médios e leves têm mais valor, né? Ou seja, a gasolina vale mais do que a graxa, posto dessa forma. Então, tipicamente, o petróleo mais leve vale mais do que o petróleo mais pesado. Eu consigo transformar um petróleo pesado e quebrar essa molécula para gerar mais dos destilados, né, dos derivados leves. Isso requer um investimento na refinaria, por exemplo, numa unidade de coqueamento ou de hidrotratamento. Isso é um investimento que você faz a priori para processar um petróleo que
é mais pesado e, portanto, mais barato no tempo para comprar. Então, esse é um petróleo que ele, no tratamento, vale menos porque ele tem essa dificuldade de gerar esses destilados maior valor agregado, mas ele tem um desafio também na extração. Porque imagina que um petróleo leve, você imaginar assim um exemplo de botei um canudo ali, ele produz, se for um hidrocarboneto leve, ele tem muita fluidez, ele produz espontaneamente. Agora, se ele for uma graxa, é difícil fazê-lo Você não vai produzir. furar ali e a graxa vai voar como a gente tem, né, Exato. Então, no tipicamente, nosso imaginário aqui, você né? precisa aquecer esse petróleo para ele fluir. Então, tipicamente, você usa vapor para aquecer e aumentar a fluidez do líquido e conseguir fazer com que ele escoe na infraestrutura. No caso da Venezuela, precisa até de um nível acima, assim, você precisa de um diluente, é uma nafta. Parece uma gasolina que você tem que misturar para fazer o petróleo fluir ali na infraestrutura. Tudo isso que eu estou falando aqui requer, portanto, acesso a mercados globais para ter acesso a esses diluentes e investimento. Quer dizer, para recobrar o nível de produção que a Venezuela já teve no passado, a gente está com uma discussão aqui de algumas dezenas de bilhões de dólares de investimento. Quem que vai botar o dinheiro? Para botar o dinheiro, é evidente que existe uma condição precedente necessária de ter um marco regulatório, um marco legal, um certo nível de estabilidade, em que pese que a indústria do petróleo está, vamos dizer, habituada, acostumada a operar em países em desenvolvimento, em países que têm um certo nível de instabilidade. Então, não é que eu preciso que a Venezuela subitamente se torne vamos dizer, um país europeu, para usar um exemplo. Acho que a indústria conseguiria se desenvolver ainda num ambiente de incerteza política, de incerteza operacional. Então, dá para vislumbrar um incremento de produção, mas existe ainda assim uma condição necessária de investimento. É preciso colocar dinheiro novo, dólares. E para colocar dinheiro novo, você tem que ter, no mínimo, previsibilidade, né? A variável básica do investimento é previsibilidade. Então, acho que ainda tem potencial, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa aqui, tem potencial, mas não é que as empresas já estão agora correndo ali, oferecendo recursos, porque o projeto precisa ficar mais claro, né? Até porque existe assim, a Constituição venezuelana, ela diz que os recursos são do governo, né? São da nação. E naquele processo do início dos anos 2000, no governo Chávez, que houve uma segunda onda de nacionalização, a regra diz hoje que a PDVSA, que é a estatal do petróleo venezuelano, tem que ser a operadora desses campos todos. Então, ou existe uma revisão para tirar a PDVSA desse papel central, ou é preciso também reequipar a PDVSA com técnicos, com um balanço, né, financeiro. Então, acho que eu estou falando isso. É difícil saber exatamente a sequência de eventos, como vai acontecer pela frente, mas acho que o argumento central é de que existem condições precedentes para que essa produção volte a subir, e ela voltará a subir no tempo. Então, se eu tenho 1 milhão de barris dia hoje, já produzi, no passado, a Venezuela produziu 3,5, eu consigo voltar para 3,5? Ora, dificilmente. Provavelmente existe um incremento de produção de curtíssimo prazo que é mais fácil, por exemplo, trazer mais desses diluentes e aproveitar a infraestrutura. O incremento de produção subsequente já vai ser um pouco mais difícil, vai precisar de mais investimento. Ordem de grandeza, assim, a gente imagina que seria possível, a partir do momento que eu começo a fazer esses investimentos, talvez trazer 300 mil, 500 mil barris no horizonte, vamos dizer, ordem de grandeza aqui de 12 meses. E aí, se eu quiser trazer 1,5 milhão de barris de volta para chegar num patamar de produção mais parecido com o que tinha uma década atrás, será provavelmente possível aproveitar muito da capacidade que está instalada lá. Mas isso não vai acontecer num horizonte menor do que 36 meses. E de novo, com alguns bilhões de dólares de investimento no meio do caminho. Perfeito. Então, acho que a gente vai ter que voltar a gravar um Econocast desse daqui a uns 3, 4 anos para a gente saber como é que evoluiu. Estamos chegando aqui mais para o final da nossa conversa. Eu queria pensar um ponto para cada um de vocês aqui. Primeiro com a Sol. Eleições na Colômbia. Como é que está organizado? A gente, assim,
o Trump sinalizou outro dia que pode ser uma boa ideia alguma ação na Colômbia também. Ninguém entendeu meio o que ele quis dizer ali, depois ele não falou mais nada. Temos eleições, né? Acho que assim, é muito diferente você fazer uma ação num país que tem um ditador que está lá mais de 20 anos, do que um país que tem a sua democracia, um presidente eleito, vai ter eleições em breve. Conta um pouquinho como é que está esse quadro eleitoral na Colômbia, e se há algum risco de que o Trump possa fazer alguma movimentação para influenciar nessa eleição. Bom, como a gente vinha conversando, né, a Colômbia é o país talvez mais afetado após, mesmo que seja de forma em questão do diálogo que tem que se gerado após Venezuela, principalmente, né, porque a gente vem há meses vendo embates constantes entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do país, da Colômbia, né? Os dois com uma retórica bastante crítica um ao outro, principalmente em questão do combate ao narcotráfico. O Trump, ele acusou o próprio presidente da Colômbia de ser um traficante e mais de uma vez mencionou a possibilidade de algum tipo de ação no país. Mas a gente vê pouco provável uma ação da grandeza que a gente viu na Venezuela se repetindo agora, até mesmo porque a gente, como você diz, é um país que está entrando em um ciclo eleitoral e existe uma boa possibilidade de que a gente veja uma mudança na direção da condução do país. O próprio presidente Petro não pode se candidatar à reeleição, então mesmo ele mesmo não estará na urna, mas pode ser alguém do cunho político dele, ou pode ser que a gente acabe vendo uma mudança aí para uma volta para uma direita ou eventualmente para um governo de centro. Um cenário que ainda está bastante em aberto, como a gente conversava logo antes do podcast. O ciclo eleitoral da Colômbia é um pouco diferente do nosso. Primeiro a gente tem eleições parlamentares em março e ao mesmo tempo primárias, e depois uma eleição presidencial em maio, e eventualmente um segundo turno um mês depois. Até março a gente ainda tem muitos candidatos que ainda estão em jogo, mas depois dessa votação a gente pode afunilar um pouquinho mais o número de candidatos, o que ajuda muito, uma vez que a gente está fazendo pesquisas. Aliás, existem pouquíssimas pesquisas nesse momento na Colômbia por conta de uma mudança regulatória, mas eventualmente nos próximos meses a gente pode ver alguma decisão da Corte Constitucional que permita a volta ao tipo de pesquisa anterior, que pode facilitar também o acesso aos dados. Mas voltando para o quadro eleitoral, hoje a gente tem muitos candidatos, então é um pouco difícil fazer essa leitura, mas a gente tem os que hoje mais pontuam nas pesquisas são o vencedor da primária interna do Pacto Histórico, que é o partido do presidente, que é o senador Iván Cepeda. Ele ainda vai provavelmente participar de uma primária com outros partidos de esquerda, então pode ser que ele não seja o candidato final, mas provavelmente parece que será ele. Aí a gente tem uma ampla gama de candidatos de centro e oposição, alguns que vão participar das primárias, outros não. O Abelardo de la Espriella, que hoje parece o mais forte dentro da direita, ele não é um candidato por nenhum desses partidos tradicionais, nem deve participar das primárias, mas ganhou bastante tração por meio das redes sociais. É um advogado bastante conhecido no país e sempre com ligações à direita da Colômbia, e hoje defende uma mudança bastante grande na direção da política tanto de segurança quanto a política externa. Então, eventualmente, não teria motivos para o governo Trump atuar de forma tão imediata, sendo que pode haver alguma mudança aí em questão da direção que o país está sendo, na forma que o país está sendo conduzido. Mas a gente fica de olho, sim, porque eventualmente novas ações dos Estados Unidos podem se dar na região. Por ser um presidente que os Estados Unidos reconhece como democraticamente eleito, uma intervenção do mesmo tipo que a gente viu na Venezuela é muito pouco provável, mas a gente pode ver ação, sim, contra os grupos paramilitares, contra os grupos de tráfico de droga que ainda operam, muitas vezes, inclusive, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. É algo que a gente não elimina como uma possibilidade hoje em dia, ainda
bastante certeza sobre isso, mas certamente o governo colombiano está em alerta, hoje mesmo convocou protestos a favor da soberania e a favor do respeito da soberania em uma ação crítica aos acontecimentos do fim de semana. A gente, assim, vai continuar monitorando o desenrolar desse caso e também das eleições, mas certamente é um dos países que hoje está mais em alerta na região. Tá no foco, né? É vizinho, é grande, tem eleições. Obrigado, viu, Sol? Acho que deu um panorama assim muito bom. E o que eu queria saber de você, Regis, é da nossa Petrobras aqui, né? Isso é bom para ela, é ruim? Como que ela se posiciona nesse novo cenário? Devemos comprar as ações da Petrobras ou não? Faz um resumo, então, nesse sentido para nós. Legal. As empresas brasileiras, pelo menos as listadas que a gente acompanha, não têm operação na Venezuela. Então, não tem um impacto direto do evento lá na Venezuela. O que tem, sim, é um impacto indireto, em que o vaso comunicante é o preço da commodity, né? Se essa nossa perspectiva que discutimos aqui até há pouco, da possível aumento de produção da Venezuela a médio e longo prazo, se esse cenário se concretiza, isso poderia sim levar a uma redução dos preços do petróleo. E aí, no caso particular da Petrobras, eu acho que isso se encaixa no contexto do planejamento estratégico, em que a empresa já prevê se adaptar a um ambiente de preço do petróleo mais baixo. O plano anterior tinha sido concebido num contexto em que o preço do petróleo, tipo Brent, ainda estava acima de $80 por barril. O plano atual, ele foi concebido a um preço que começa baixinho, 62, e depois sobe para 70. Bom, se não subir, né, a Petrobras talvez tivesse que se adaptar, então, a um petróleo mais baixo, vamos dizer, num ambiente em que tem mais oferta, eventualmente, da própria Venezuela. Eu acho que esse cenário ele está previsto dentro do planejamento da empresa, porque a Petrobras fez um certo contingenciamento, um certo camadas assim de aprovação dos investimentos. Então tem lá o que eles chamam de um plano, uma carteira em implantação base, e aí depois uma carteira em implantação alvo, e aí depois um investimento total, e aí ainda tem lá, se o petróleo for 70 mesmo, tem uma sobra de caixa que eles indicam que podem fazer novos projetos. Então, acho que a diferença aqui é que se o petróleo for mais baixo, a gente não vai chegar, dificilmente vai chegar nessas carteiras mais amplas e talvez tenha que ficar num investimento mais restritivo a uma carteira de implantação base, que são os principais projetos, quer dizer, o desenvolvimento do pré-sal, do Campo de Búzios, esses aí, não acho que exista qualquer preço de petróleo que faria a Petrobras parar, porque é um ativo tão rentável que fará sentido na maior parte dos cenários. Agora, existem outros ativos menos rentáveis, projetos mais desafiadores, seja por uma perspectiva técnica, né, de capacidade de escoamento de gás, ou CO2 que precisa ser reinjetado, ou de perspectiva econômica mesmo, se a gente vê o encarecimento das plataformas, né, dos FPSOs. Enfim, eu acho que, vamos dizer, para a Petrobras aqui é mais uma tese de monitorar e ver o que acontece com a commodity. Da perspectiva do investidor, existe uma relação muito direta entre preço do petróleo e dividendo da Petrobras. No petróleo 65, que é o que a gente usa aqui como caso base, né, a Petrobras gera algo em torno de 8,5%. O porcento é dividido pelo valor de mercado, né? E paga um dividendo que é um pouquinho maior, um pouco mais de 9%. Isso é no 65. Aí o que acontece é que esse 8,5 a 60 vira 5,5, a 55 vira 3, a 50 vai virar perto de zero. Então, a Petrobras, ela, vamos dizer, está bem posicionada. Acho que o petróleo a 60 não tocam sirenes e alarmes de alavancagem, nem de preocupação financeira. É uma empresa saudável, geradora de caixa, mas diminui a sobra de caixa que está disponível ali para o acionista na forma de dividendo. E é evidente que eu comentei aqui os cenários de baixa, mas existem também os cenários de alta, né? Essa alavancagem a preços de petróleo funciona também para o outro lado, para o lado mais positivo. Vale para o governo também, que conta com os dividendos da Petrobras no seu resultado fiscal, né? É isso, boa, Regis. E colocando então meu pitaco aqui, é isso, assim, para o governo brasileiro,
arrecadação via petróleo é super importante. A gente percebe isso nos orçamentos, né? O orçamento brasileiro, a cada ano, tem que buscar mais 20, 30, 40, 50 bilhões de reais para fechar a conta e o petróleo é fundamental ali. O governo já trabalha com preço de petróleo mais moderado, em torno de $60, então as projeções atuais estão bem definidas, mas como você falou, se escorrega para baixo de 55, 50, aí fechar as contas pode ficar mais difícil. Mas no curto prazo aqui, a gente tem visto muito pouco efeito na taxa de câmbio desse tema geopolítico e de outros temas que também estão pululando por aí, né? A mudança de presidência do Fed, outros conflitos geopolíticos em outras regiões do mundo. A gente está vendo o real e os ativos brasileiros relativamente bem protegidos e devem continuar nesse primeiro semestre. O nosso próximo Econocast certamente será um Econocast mais de cenários e perspectivas, mas eu já adianto aqui, o curto prazo está muito bem delineado ali, a inflação está caindo, a economia está desacelerando, o Banco Central provavelmente corta juros, se o petróleo ficar a 60, um pouquinho a mais, um pouquinho menos, não faz muita diferença aqui para a arrecadação deste ano. O governo teve sucesso em aprovar novas medidas de arrecadação fiscal no final do ano passado. Agora, olhando através de 26 para 27, que é onde realmente as mudanças mais importantes podem acontecer, por conta de reformas, etc., aí acho que esse ambiente global mais conturbado reforça a ideia de cautela. Mas, de qualquer forma, está muito cedo, estamos nos primeiros dias de janeiro, acho que tem muita coisa pela frente e eu conto com vocês dois aqui para voltarem aqui de vez em quando e atualizarem esses temas, especialmente com relação a petróleo e eleições, né? Mas cada coisa ao seu tempo. Deixa eu correr um pouquinho mais, vamos digerir aqui o que está acontecendo na Venezuela, acompanhar diariamente. Vocês publicam relatórios, nós aqui na parte macro também publicamos relatórios diários, semanais, mensais, etc., para deixar os nossos clientes, parceiros e amigos sempre muito bem munidos de informação para tomada de decisão. Regis, obrigado pela sua participação aqui, Sol, muito obrigado também, acho que o debate foi ótimo. E a todos vocês que estão nos acompanhando, como eu falei, continuem acompanhando a gente nos nossos relatórios diários, a gente vai trazendo atualizações e também aqui no Econocast, sempre que tivermos um tema quente, teremos um debate focado e entender quais são as implicações disso para o mercado e para os nossos investimentos. Muito obrigado pela participação de todos e até o nosso próximo Econocast.